Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus de Palma, eu sou natural de Pindamonhangaba, interior do estado de São Paulo. Hoje eu estou cursando a Academia de Polícia para o cargo de delegado de polícia aqui no estado do Mato Grosso do Sul, onde fui aprovado nas fases pretéritas em 6º lugar no certame. Eu também fui aprovado em 6º lugar para o cargo de delegado de polícia na Polícia Civil do estado do Pará e também nas etapas objetiva e discursiva para o cargo de delegado de polícia na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e convocado para a prova oral. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês do que envolve o estudo de concurso público. E é muito comum, no início do estudo para concurso, o concurseiro ouvir que esse estudo ele envolve uma trinca: lei seca, jurisprudência e doutrina. E a grande dificuldade do concurseiro é justamente dividir essa trinca diante de todo transtorno que é a vida pessoal, você conjugar a vida pessoal, a vida amorosa, a vida social com relação ao estudo. E na época em que estava estudando para o certame de delegado de polícia, eu estava empossado no cargo de analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu batia ponto naquela instituição e eu trabalhava no expediente das 9 horas da manhã até as 19 horas no período noturno. Então eu precisava me organizar, porque então seria impossível eu conjugar o cargo que eu exercia as funções com o estudo de concurso. E a alternativa que eu encontrei foi justamente dividir essa trinca em horas mais ou menos igualitárias. Então eu acordava cedo e já iniciava o estudo na lei seca. O estudo da lei seca talvez ele seja o mais massivo de todos. É chato estudar para a lei seca, todos sabemos disso, mas talvez seja um dos estudos mais importantes. O número de acertos na prova vai ser alavancado se houver o estudo massivo da legislação, da lei seca. Então eu preferi estudar essa lei seca quando eu já estava descansado, quando eu tinha acabado de acordar. Então eu acordava, tomava meu café da manhã e já iniciava o estudo da lei seca. E esse estudo ele pode ser de dois tipos. Podem ser dois tipos. Ele pode ser tanto no site do Planalto, como também através do próprio Vadimeco. Eu, particularmente, sempre preferi pelo site do Planalto, justamente pelo próprio layout da página ele ser um pouco maior. Então eu baixava esse PDF e rabiscava ele inteiro. Eu grifava palavras-chave, eu grifava parágrafos desconhecidos, aqueles parágrafos que poucas pessoas conheciam, porque esse vai ser o diferencial na aprovação do concurseiro. O diferencial vai ser justamente você saber coisas que outras pessoas não sabem. E é justamente o estudo desses parágrafos desconhecidos, aquele parágrafo que nunca vi na minha vida, esse parágrafo que pode cair na sua prova, e é esse parágrafo, essa linha, esse inciso, que vai ter que ser estudado pelo concurseiro. E depois de ultrapassada essas 2 horas mais ou menos de lei seca, no meu caso, eu partia para o estudo da jurisprudência. E o estudo da jurisprudência, ele envolve o estudo de um material próprio. E isso o Dedicação Delta ele oferece com maestria. Um PDF com milhões de páginas, aqueles que estão matriculados nos cursos conhecem o material Dedicação Delta, um estudo com julgados selecionados e também próprios, inerentes, que problematizam a carreira de delegado de polícia. Não é possível ser aprovado em um concurso concorrido como é o cargo de delegado de polícia sem focar para o cargo de delegado de polícia. Isso o Dedicação Delta oferece. Dedicação Delta ele não foca na magistratura, ele não foca no Ministério Público, ele foca para a carreira de delegado de polícia. Então ele escolhe julgados, ele insere julgados nesse material, julgados que problematizam, que são inerentes, que são específicos, que são relevantes para a carreira de delegado de polícia. Pouco importa o estudo de um julgado relevante de direito financeiro em algumas provas de delegado de polícia. O que envolve é o estudo de direito penal, julgados de direito penal, processo penal, constitucional, administrativo. E isso o Dedicação Delta ele oferece. E esse estudo da jurisprudência desse material, no meu caso, ele ocorria de forma semelhante com aquele do estudo da lei seca. Ou seja, eu rabiscava o material inteiro. Às vezes as pessoas paravam na frente do meu computador e via o meu material e falavam, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Mas aquilo para mim estava maravilhoso, eu entendia completamente. Eu sabia qual julgado era aquele, qual legislação era aquela, qual dispositivo era aquele. O material para mim era perfeito, embora para terceiros ele poderia estar horrível. E depois desse estudo de jurisprudência, num material específico de jurisprudência, eu trabalhava durante todo o dia e às 7 horas da noite eu iniciava o estudo de doutrina. E esse estudo de doutrina ele pode envolver
dois grandes caminhos, vamos assim dizer, a depender da base do candidato. Se o concurseiro ele está no estudo inicial para concurso público, o que eu indico, foi o que eu fiz, é justamente pegar aquela obra, Kleber Masson, Renato Brasileiro de Lima, qualquer outro livro de direito jurídico conhecido, manual de direito, ou um PDF especializado, que o Dedicação Delta, assim como o material de jurisprudência, ele também oferece, curso Dedicação Delta oferece específico para a carreira de delegado de polícia, importante reforçar isso, e justamente pegar esse material, esse PDF, e grifar ele inteiro, encontrar palavras-chave, rememorar conceitos. Embora os conceitos eles não sejam importantes para a etapa objetiva, eles são muito relevantes nas etapas discursiva e oral. Eu cito para vocês o meu caso, aqui no Mato Grosso do Sul, eu realizei a prova objetiva no começo do mês de dezembro. Um mês depois eu já estava fazendo a fase discursiva e no outro mês eu já estava na fase oral. Então, em 3 meses, eu concluí as 3 grandes fases do concurso público aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, se eu já não tivesse preparado com conceitos de doutrina, com jurisprudência e lei seca, desde a fase objetiva, eu não teria logrado êxito na aprovação dessas fases subsequentes. E além dessa trinca, eu também costumava inserir no final do meu dia, quando eu já estava um pouco mais cansado, um pouco mais esgotado do trabalho, do estudo, eu também incluía uma bagatela aí, de mais ou menos umas 50 questões por dia. E o estudo dessas questões, ele deve ser um estudo focado em questões. Ou seja, resolução de questões e anotação dos erros daquelas questões que você errou, que você deixou de pontuar. E o que esse estudo envolve? Esse estudo envolve conhecer cada item da questão, entender cada item da questão e depois anotar em um outro material aqueles itens em que você não sabia ou que você errou. Então no meu caso, meu estudo ele sempre foi muito focado no computador. Então eu tinha um arquivo DocWord próprio, específico, cujo título era Questões Erradas, quadro de erros, e nesse documento eu anotava todas as questões que eu tinha errado, ou melhor, todos os itens das questões que eu tinha errado. E uma semana antes da prova eu revisava esse material inteiro. O material tinha em torno de mais ou menos 50 folhas. E eu revisava esse material uma semana antes da prova. E eu conseguia encontrar questões nesse material que foram cobrados nos certames que eu acabei prestando. As questões elas se repetem. O concurso ele costuma cobrar sempre as mesmas matérias, sempre as mesmas coisas. E se você vem fazendo um estudo de questões linear, seguido, as questões vão se repetir, você vai relembrar daquelas questões e você nunca mais vai errar. E além disso, além de toda essa caminhada, lei seca, jurisprudência, doutrina e um pouco de questões ao final do dia, todo domingo eu realizava um simulado específico para o cargo de delegado de polícia, que Dedicação Delta também oferece, um estudo específico, um simulado específico de questões para o cargo de delegado de polícia. E essas questões, a resolução de questões de um simulado, não envolve tão somente pegar uma prova antiga e resolver ela inteira. Você precisa, além de resolver as questões, gerir o tempo de prova, também é necessário que seja realizado um estudo específico de cada questão. E é por isso que um material comentado dessas questões ele é muito importante. O Dedicação Delta oferece isso. Além de oferecer o caderno de questões, oferece também o caderno de questões comentadas. Então, após a realização das 100, 90 questões do simulado, na outra parte do domingo, era o estudo das questões que eu tinha acabado de realizar na parte da manhã. E é o estudo de cada questão, de cada item comentado. E justamente aqueles itens que eu não sabia, aquelas questões que eu deixei de pontuar, era anotado no material, no quadro de erros, no quadro de questões erradas, naquele material específico de questões erradas. O grande erro do candidato é pensar que tão somente realizar uma prova, marcar um X numa prova antiga, ele já vai estar estudando. Esse estudo ele não estará completo se não houver o estudo das questões comentadas. As questões comentadas envolvem o estudo, ao mesmo tempo, daquela trinca que a gente acabou de comentar. O estudo das questões comentadas envolve lei seca, jurisprudência e também o estudo de doutrina. Então, em um dia, você já consegue fazer o que você fez durante toda a semana
com relação a 100 questões divididas em A, B, C, D, E. Então, 500 itens para serem estudados, 500 teses para serem estudadas durante um dia. Isso é muito importante. E eu só consegui alavancar o número de questões de acertos nos concursos públicos quando eu comecei a realizar semanalmente, no meu caso aos domingos, os simulados.